E aí, como é que você tá? Vamos pro nosso devocional hoje? E assim, ó, já vou te adiantar que ele tá incrível. E esse texto fala muito ao meu coração. Eu não me lembrava muito dessa passagem, mas isso sempre tocou muito meu coração. Vai entender agora quando eu começar a falar. Que é, da morte nasce a vida. Isso eu sempre tive em mente. Até mesmo o Rafa sempre falou, né? Que quando Pedro faleceu, ele trouxe vida para nossa casa. Da morte gerou a vida. Até ele dizia assim pra psicóloga, né? Como alguém pode dizer que uma morte trouxe vida para nossa casa? E realmente foi o que aconteceu, né? A gente não entendia muito, né? Hoje, olhando esse texto e lembrando tudo isso, é real, né? Muitas vezes algo precisa morrer para que outras coisas venham a florescer, né? Venham a nascer. E assim, o texto fala: digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Se morrer, dará muito fruto. Tá em João 12:24. O que acontece? Um grão de trigo que é natural, ele sabe para que ele foi criado. O propósito dele é servir as pessoas, né? Saciar a fome. Então, ele sabe, ele precisa morrer, se despedaçar ali para daí crescer, germinar, crescer e depois dar frutos. Então, se a gente olhar para a natureza, ela é natural, ela segue o curso da vida normal, sabe? Só que nós, seres humanos, também fazemos parte da natureza, só que muitas vezes a gente barra esse curso natural da vida, que é crescer, que é desenvolver, que é gerar frutos. Então a gente barra. Por que a gente barra? Pela questão do ego, né? Pela questão do eu, do orgulho, de tudo aquilo que é voltado ao nosso umbigo. Quando a gente olha só para o nosso umbigo, assim, a gente tá dizendo assim, eu sou importante, tudo eu, sabe? Então, quando a gente começa a olhar muito pro nosso eu, as nossas vontades, os nossos querer, a vontade de Deus fica em segundo plano. E não é isso que Ele quer para nós. Ele criou nós para que a gente seja seres naturais, que a gente cresça, desenvolva e dê frutos. Só que primeiro, nesse processo, quando a gente é plantado em algum lugar, a gente precisa morrer para as nossas vontades carnais. Por exemplo, tem muitas coisas que eu mesma na minha vida gostaria de fazer, né? E hoje eu já não faço, por quê? Porque eu sei que não está no centro da vontade de Deus. Por exemplo, isso mesmo eu não gostaria de fazer, né? Mas estou fazendo porque eu sei que não é mais eu que vivo em mim, mas Ele vive em mim. Então hoje eu gravo esses vídeos aqui falando de devocional porque eu sei que é a vontade do meu Pai. E quando Jesus veio na Terra, Ele falava, eu vim fazer a vontade do meu Pai. Foi para isso que eu vim na Terra. E Ele não tinha mais, era aquilo dali pronto, sabe? Então é isso que a gente tem que ter em mente. Eu vim fazer a vontade do meu Pai. Morrer para as minhas vontades, morrer para a minha vida e fazer aquilo que Ele me chamou para fazer. Seguir o curso natural da vida, né? Morrer para as minhas vontades e crescer naquilo que Deus quer e gerar muitos frutos. E assim, se a gente comparar com o olho humano, é algo, ai, meu Deus, ela não faz as coisas que ela gostaria de fazer, que vida, não. Mas se a gente olhar com os olhos espirituais, a gente está num período curto de passagem nessa vida, né? Hoje, inclusive, o Pedro, seria aniversário dele, né? Ele estaria fazendo 6 anos, então ele viveu 3 anos aqui na Terra. E eu vejo, assim, que a passagem dele foi muito rápido, mas muito rápido. E outras pessoas também que passaram nas nossas vidas, né, que acabaram falecendo. Tem uma tia, tem uma prima, tem várias pessoas, assim, do nosso convívio, e acredito que tem no teu aí também. Se você olhar para a história de vida dessas pessoas, você vai ver assim, nossa, essa pessoa durou tão pouco, sabe? Parece que foi tão rápido que ela nasceu, viveu ali e morreu. E vai ser assim com nós também, entende? Então vai ser rápido a nossa passagem aqui e nós precisamos desfrutar o melhor dessa terra. Precisamos ter uma vida em abundância, morrer para as nossas vontades, para os nossos desejos, que não vão nos levar a nada, vão nos levar a uma vida vazia. E fazer a vontade do nosso Pai, porque foi isso que Ele nos criou, né? Nos formou, nos idealizou uma vida perfeita para nós. Então, assim, sempre quando a gente for querer fazer as nossas vontades, os nossos desejos, a gente vai ter uma vida vazia. A gente vai procurar em várias coisas, financeiro, status, digamos, família mesmo, relacionamento, tudo isso. A gente pode procurar, mas a gente sempre vai ter um vazio na nossa alma. Porque lá atrás, quando a gente foi criado, que Deus criou o ser humano, Deus criou
dentro da nossa alma essa vontade de adorar, de estar perto dele, de se conectar, sabe, com a fonte, como eu sempre digo. Então, assim, quando o pecado nos afastou de Deus, a nossa alma grita por esse vazio, que é um vazio existencial, né, que é da presença de Deus Pai. E, claro, hoje Jesus faz essa ligação, então a gente pode estar de novo conectados com ele, né? Só que, assim, enquanto a gente não se conectar com a vontade dele, com as coisas que ele quer para nossa vida, a gente vai estar correndo atrás do vento. E literalmente correndo atrás do vento. A troco de quê? De nada, porque nada vai nos preencher se nós não tivermos o amor verdadeiro dele. Ele já nos deu, ele já nos ama, ele já nos quer. Só que a gente tem que buscar. A nossa alma, o nosso corpo, nosso espírito precisa entender e se inclinar para as vontades do nosso Pai, certo? Então, assim, entenda que sua vida só tem sentido quando vivida de formato que Deus estabeleceu. Só vai ter significado, só vai ter propósito, só vai ter sentido quando tu se voltar à vontade do nosso Pai. Ele quer que a gente esteja numa vida extraordinária, mas quando a gente estiver na presença dele, se a gente ir pelas nossas vontades, a gente só vai fazer cagada, só vai fazer merda. Por quê? Porque nós somos inclinados ao mal, então se a gente ir pelaquilo que a gente quer, as nossas vontades, os nossos desejos, vai dar ruim, porque sempre vai ser ruim aquilo que a gente quer, né? Comparado ao que Deus quer. Muitas vezes a gente pode viver uma vida monótona ali, né? Sem graça, mas não é isso que Deus estabeleceu para nós. Os planos dele são muito maiores daquilo que a gente pode imaginar. Tenha isso na sua mente, que assim, ó, eu penso uma vida assim, assim, assim. Pense, Deus imagina muito mais para você, muito mais mesmo. E não é pouco, né? Só que a gente não consegue entender. A gente tem que apenas confiar e seguir aquilo que ele determinou para nós, né? Que a gente quer ter o controle de tudo, né? Digamos, o que vai acontecer? E esse aqui, tal. Não, a gente não tem controle de nada. E quando a gente entende isso, a nossa vida começa a ficar mais leve, começa a fluir melhor, sabe? Por exemplo, se tu tá numa mata fechada, tu não consegue olhar lá adiante, tu só consegue enxergar o que tá diante de ti, né? Tu sabe que tem um caminho para trilhar, que tem um caminho para percorrer, mas tu só enxerga um palmo, digamos, da tua mão ali, né? Uns 3 metros adiante de ti. Tu não enxerga mais, tu só vai enxergar escuro, entende? Tu tem que projetar, tu tem que imaginar onde tu quer chegar depois que tu passar daquela mata, mas tu sabe que é um passo de cada vez, né? Um caminho de cada vez, não é, digamos assim, a mata aberta que tu vai enxergar tudo e sabe onde tu vai chegar, não é assim. Ou se fosse, mas não é, né? Mas então, o que acontece? Nessa mata existe um Deus nos guiando. Ele diz assim, filha, vai por aqui, vai por ali, que eu vou estar te guiando, eu vou estar te orientando para tu não cair num buraco, para um espinho não te arranhar, para isso, aquilo não acontecer. Vai por aqui, às vezes vai dar ruim, mas eu quero que tu aprenda alguma coisa, passando por esse caminho aqui, entende? Então, a gente só precisa confiar naquilo que Deus nos chamou e para aquilo que nós fomos criados, né? Então, assim, ó, é isso que fala no livro, né? Da gente morrer para as nossas vontades e viver para as vontades do Pai. Porque sempre quando há a morte, nasce a vida. Isso é muito real, tá? Então, assim, ó, indiferente daquilo que você passou, de tudo aquilo que você anda vivendo, né? Quando você decide entregar sua vida pro Pai e dizer assim, ó, cumpra-se em mim a tua vontade, o teu querer. E transborde, faça o que o Senhor quiser na minha vida, né? Eu estou aqui para te servir. Eis-me aqui, meu Pai. Quando você se coloca nesse lugar, ele começa a trabalhar na sua vida. E aos poucos, como eu disse, é aos 3 metros da mata, né? Não é assim num montante. Se ele dissesse assim, ó, quero isso para tua vida, a gente não ia aguentar, porque a gente não tem estrutura espiritual, emocional para entender tudo aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, né? Por isso que é um pouco de cada vez. Então, assim, ó, deixe morrer a semente do eu, para que ele possa germinar o propósito de Deus na sua vida. Quando morremos para as coisas terrenas, nascemos para as coisas sobrenaturais. Então, assim, é muito bom, sabe, ter essa morte para as coisas que não vão nos preencher, não vão nos edificar, não vão suprir o vazio da nossa alma. Só vai ser suprido quando a gente está em ligação com o Pai. E assim, é muito bom viver na plenitude do Espírito, porque tu vê que tu é amada, que Deus, ele faz de tudo para
para nós nos sentirmos amados, né? Só que muitas vezes a gente não entende que a gente ainda é novo na fé, né? Não entende esse processo todo, mas a gente tem que confiar. Confiar que Ele já mandou Jesus para nos salvar, que Ele deu um filho dele para nos salvar. Confiar nesse amor que é verdadeiro. E a cada sinais, quando a gente se deparar e silenciar as vozes do mundo e começar a ouvir a voz de Deus, a gente vai ver os cuidados dele em cada detalhe, tá? Então, o devocional de hoje é esse. A gente precisa morrer para as nossas vontades, os nossos desejos e começar a viver para a vontade do nosso Pai. E a palavra-chave de hoje é renascimento. Quando a gente morre, há um novo renascimento, né? Um novo começo. Então, assim, enterre tudo aquilo, sabe, que te fez mal até hoje e que nunca te levou adiante. Enterre e renasça. Tenha uma nova vida, uma vida em abundância. Deixa Deus trabalhar na sua vida para aquilo que você foi chamado, para aquilo que você foi criado, sabe? Isso vai te trazer uma alegria imensa na sua vida, certo? Então, assim, esse foi o devocional de hoje. Eu espero que de alguma maneira eu possa estar sendo usada por Deus, sendo ferramenta na sua vida. E se inscreve aqui no canal, deixa o like também, isso vai nos ajudar a entregar isso para outras pessoas, né? E vamos juntos nessa jornada de edificação. Até amanhã.